A gente vê que bateu o desespero, que o governo está em pânico com a maneira como eles reagem a cada denúncia nova que aparece contra o governo. Eu vou dar alguns exemplos. Quando veio a denúncia de que o porteiro falou que o assassino da Marielle ia para a casa 58, lembra? Quem estava na casa 58? O Bolsonaro foi avisado pela Rede Globo horas antes. Então o Bolsonaro ele sabia que ele ia ter que responder àquela denúncia e ele teve um bom tempo para pensar no que fazer. O que ele fez? Ele estava na Arábia Saudita, era madrugada, ele colocou lá um terno e foi xingar a Globo. Essa foi a estratégia dele, eles pensaram naquela estratégia, não foi uma coisa espontânea, porque o Bolsonaro sabia várias horas antes. Inclusive naquele vídeo ele fingiu que era uma coisa espontânea, parte da estratégia. Tá. Quando o Sérgio Moro caiu do governo e caiu atirando, o Bolsonaro sabia quais seriam as denúncias que o Moro faria e o Bolsonaro, ele não tinha muita resposta contra aquilo, mas ele seria obrigado a responder porque era uma coisa muito grave e era uma pessoa de muito prestígio. Todo mundo falava, o governo Bolsonaro vai começar a cair quando o Moro sair. Realmente. Agora as denúncias estão começando a tomar outra proporção. Tá, aí o Bolsonaro fez uma coletiva horas depois, mas ele já teve muito tempo antes para pensar no que ele ia falar. Ok. Saiu a denúncia ontem do Paulo Marinho sobre o Queiroz, a investigação do Queiroz ter sido vazada antes, inclusive a Polícia Federal ter atrasado essa operação para depois da eleição para ajudar o Bolsonaro a ganhar. Tem vários crimes aí envolvidos. O Bolsonaro não falou nada até agora. Já se passaram 17 horas e o Bolsonaro ele fez 2 aparições e ele não falou nada. Hoje, nos atos pró-Bolsonaro, ele estava com o povo dele, com o gado dele, né? E ele não falou nada sobre isso. Quando a imprensa tentou perguntar, ele encerrou e foi embora. Por quê? Porque ele não sabe o que falar. Porque ele ainda não conseguiu criar uma estratégia quanto a isso. Ele não ativou, veja, o bolsonarismo ainda não ativou os robôs para tentar levar o povo para uma narrativa A, uma narrativa B, uma narrativa C. Não. Eles não sabem o que fazer. Eles estão pensando. Eles estão em desespero. E quando você está desesperado, você não pensa. Isso é inerente ao ser humano. Quem está em desespero, a adrenalina sobe, você não toma mais decisões muito lógicas. Então, eles estão tentando ganhar tempo. Talvez amanhã o Bolsonaro fale sobre isso. Se ele não falar, é mais um sinal do desespero. E o pior, essas denúncias podem escalar muito. Eu vou falar por quê. Mas antes, você quer ver o Bolsonaro cair? Você dá risada quando ele está desesperado? Curte o vídeo e se inscreve no canal. A gente faz oposição todos os dias. E quando você curte o vídeo, tem mais chance do YouTube mostrar esse vídeo na página inicial para quem não é inscrito no canal. Então, se você se inscrever no canal e curtir o vídeo, principalmente se inscrever, o canal tendo mais inscritos consegue fazer frente aos canais bolsonaristas, porque nesse momento os bolsonaristas, não o Bolsonaro, mas os canais que recebem do governo para ficar falando bem do governo, eles estão inventando alguma mentira, eles estão mentindo para o povo. Então, para quebrar essas mentiras com a verdade, quebrar no meio, se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça se inscrever no canal, é só clicar e também curte o vídeo. E, se você tem YouTube Premium, clique em Seja Membro e vai aparecer para você, Seja Membro gratuitamente. E aí, o YouTube paga o canal, mas você não paga nada, é de graça, o próprio botão disso, Seja Membro gratuitamente. Primeiro você clica em Seja Membro e aí vai aparecer o botão. Então clica agora, não deixa para depois, agora. Agora vamos falar sobre essas denúncias, por que elas podem escalar. Olha, o Paulo Marinho fez a denúncia, para quem não viu, já falei isso no vídeo passado, ele falou que um delegado da Polícia Federal vazou para o Flávio Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno, ele vazou essa operação que ia deflagrar das rachadinhas, do Queiroz e de tudo mais, a movimentação. Que, para quem não sabe, é o seguinte, o Queiroz pegava parte dos salários dos assessores do Flávio Bolsonaro, um esquema que também fazia parte do gabinete do Jair, o gabinete do Eduardo e o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, eles trocavam de assessores. E aí esse dinheiro da rachadinha, mas principalmente do Flávio, esse dinheiro abastecia milícias. E essas milícias construíam prédios ilegais e empresas de fachada e tudo mais, comércios para lavar esse dinheiro e para lucrar muito. Quem organizava a milícia era o Adriano da Nóbrega que foi homenageado pelo Flávio, que o Jair Bolsonaro falou dele após a morte dele e tudo mais. Ok, Paulo Marinho falou. Essa operação foi vazada pela Polícia Federal antes. Isso prova que o Bolsonaro ele quer interferir na Polícia Federal, que ele quer voltar a ter esse tipo de informação.
de operações que ainda não foram deflagradas, de investigações que ainda estão em sigilo, mas para ele ficar sabendo antes, assim ele pode cometer o crime de obstrução de justiça, que é você esconder as provas antes que a justiça venha. Você já sabendo, ó, a polícia está vindo aqui, eu vou esconder as provas. Isso, obstrução de justiça é crime, é isso que o Bolsonaro quer. Tá, Paulo Marinho falou, olha, quando isso aconteceu, o Flávio Bolsonaro, eles procuraram dois escritórios muito famosos de advocacia, muito grandes, caríssimos, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro. E eles elaboraram uma estratégia que era: o Queiroz vai depor, ele foi intimado a depor depois, quando o Queiroz for depor, ele vai assumir toda a culpa e a gente vai focar só no Queiroz e tentar tirar o bolsonarismo dessas denúncias. Essa era a estratégia inicial de dois escritórios de advocacia bem famosos. Mas o Bolsonaro tinha um amigo advogado que se chama Vassef. Esse advogado, Vassef, ele é o advogado do Flávio Bolsonaro e o advogado do Queiroz. Ele é advogado dos dois, ele é amigo do Bolsonaro há muito tempo. E esse advogado falou: não, na última hora, logo antes do Queiroz depor, lembra que o Queiroz ia depor, aí ficou aquela: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Então, o plano inicial era o Queiroz ir depor, não ia ter isso de cadê o Queiroz. Mas esse advogado amigo do Bolsonaro falou: não, muda tudo. O Queiroz não vai depor e a gente vai tentar fazer de outro jeito para que isso chegue no STF e o STF barra a investigação. Vamos tentar na maneira mais malandra, que é um Bolsonaro acostumado com corrupção. Ok. O que aconteceu? Queiroz não foi depor, ficou aquela: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Ele deu entrevista para SBT, mentindo, falando que vendia carro, aquela mentiraiada toda. Tá bom, bandidão, ficou desaparecido até hoje, ninguém sabe cadê o Queiroz. Ok. O STF barrou a investigação por um mês, a investigação voltou, o Dias Toffoli barrou a investigação, ficou 5 meses parada, depois a investigação voltou e aí teve mais coisa. Então o plano desse advogado amigo do Bolsonaro deu certo por um tempo, porque logo depois que o Bolsonaro assumiu, a investigação ficou parada por mais de um mês, até 2 meses. Foi uma liminar do ministro Fux. E aí o Marco Aurélio Mello mandou voltar a investigação. Depois o Dias Toffoli, barrou a investigação por muito tempo. Ficou entre junho até novembro, a investigação ficou parada. Em novembro, o STF em plenário mandou voltar a investigação. Isso não estava nos planos. Foi ali que o bolsonarismo começou a ruir. Por quê? Porque a investigação voltou em novembro, já estamos em maio. São quase 6 meses de investigação. Nesse tempo, a investigação já descobriu como o Flávio Bolsonaro lavava dinheiro, descobriu que ele usava imóveis para lavar dinheiro, 37 imóveis, descobriu que a loja de chocolate também era para lavar dinheiro, descobriu que o sócio da loja de chocolate também ajudava nisso e depois descobriu que esse dinheiro todo abastecia as milícias e que os negócios das milícias davam muito lucro. Por que dá lucro? Imagina que a milícia construiu um prédio e vendia os apartamentos, só que a milícia gastava 0 para construir o prédio, porque todo o dinheiro da construção foi dinheiro público que o Flávio Bolsonaro roubou. Então o Flávio Bolsonaro roubava dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu. Flávio Bolsonaro rouba, dá para o Queiroz organiza tudo, transfere o dinheiro para a milícia constrói um prédio, vende apartamentos, eles dividem todo o dinheiro, todos ricos, todos milionários. O Adriano da Nóbrega, foragido, foi lá para a Bahia, pagava mais de R$1.000 por dia. De R$1.000 por dia, era a diária da casa onde ele estava, na Costa do Sauípe, um dos lugares mais bonitos do mundo, praia, tudo 5 estrelas, vivia assim uma vida nababesca, fugindo da polícia, já estava pensando em fazer mais negócios, em comprar fazenda e tudo mais, o cara se sentia acima do bem e do mal. Pois bem, o advogado, lembre-se, o Paulo Marinho falou, o Flávio Bolsonaro procurou 2 escritórios de advocacia, a Globo foi atrás e os escritórios de advocacias, pelo menos um deles respondeu e falou: sim, é verdade, eles nos procuraram. E ferrou. Sabe por que ferrou? Porque agora está comprovada a denúncia. Até alguns minutos atrás, e essa matéria foi ao ar faz menos de meia hora. Então até meia hora atrás era a palavra do Paulo Marinho contra a palavra dos Bolsonaro. E os Bolsonaro caladinhos. O Flávio Bolsonaro só falou no Twitter: o Paulo Marinho está desesperado, ele quer o meu cargo. Porque, para quem não sabe, o Paulo Marinho é o suplente do Flávio. Se o Flávio for cassado, o Paulo Marinho vira senador. Tá. Agora não. Agora, o escritório de advocacia que foi procurado também confirmou. Falou: fomos realmente procurados para defender o Queiroz. Mas, no fim, não defendemos. Exatamente o que o Paulo Marinho falou, o escritório de advocacia confirmou. Então agora ferrou, porque agora tem testemunha. E sabe qual é a pior parte? Hoje, faz cerca de também meia hora, 40 minutos, a PGR falou:
vamos investigar isso. Isso entrará na investigação das denúncias lá do Sérgio Moro. Isso vai estar no centro da investigação. Então, será investigado. Pode demorar uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, mas a casa está caindo. Imagina uma casa, tem um pilar. O único pilar que sustenta o Bolsonaro é a grande comunicação dele nas redes sociais, porque ele consegue fazer com que o gado dele, que tem cabresto, fique ainda atrás do bolsonarismo. Mas tem uma coisa, cada dia que passa ele perde alguns seguidores, ele perde alguns apoiadores, e agora ele vai começar a ser bombardeado dia após dia, porque a Globo começou a campanha Fora Bolsonaro, de uma maneira que eu só vi uma campanha dessas da Globo quando foi para prender o Lula e quando foi para tirar a Dilma. Quando foi para tirar a Dilma, foi uma campanha que demorou muito tempo e a Globo ficou batendo na Dilma dia após dia. E quando foi para prender o Lula também, demorou muito tempo, foi dia após dia. E demorou muito, mesmo com a Globo contra, mesmo com as redes sociais de direita contra, porque era muito difícil tirar uma presidenta que não cometeu crime e prender alguém sem provas. Mesmo assim conseguiram. Então a Globo agora vai encampar o Fora Bolsonaro, vai ficar como guarda-costas do Sérgio Moro, assim, ó, Sérgio Moro, Globo versus Bolsonaro. Ali no meio disso tem a esquerda, tem a direita que saiu do bolsonarismo, como Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, MBL, Dória, Witzel, todos batendo no Bolsonaro. O Bolsonaro agora está cercado por todos os lados. Enquanto isso tudo acontece, olha só, é uma nova investigação contra o Bolsonaro. As denúncias do Moro ganham muito mais força, porque agora tem um aliado que era aliado do bolsonarismo e sabe de muita coisa. E, para piorar, ainda tem um inquérito das fake news no STF. O inquérito do Alexandre de Moraes, as poucas notícias que tem são que o inquérito é tão sigiloso que nem os delegados da Polícia Federal sabem o que está se passando. Esse é o tamanho. A única pessoa, uma pessoa no Brasil, sabe o que está acontecendo nesse inquérito. É o Alexandre de Moraes. Os delegados e os agentes da PF que estão investigando, eles dizem que quando chega alguma ordem do STF, assim, quebra o sigilo telefônico de não sei quem, a ordem chega com o mínimo de informações possível, eles não sabem o que estão fazendo, é como se o Alexandre de Moraes pedisse uma pecinha de um quebra-cabeça. A Polícia Federal vai lá, investiga e dá para ele a pecinha do quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça inteiro, o panorama, o que está sendo investigado, onde está a investigação, quem está sendo investigado, nem os policiais federais sabem, só o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele não é algum ministro do STF covarde, não. Foram protestar bolsonaristas na frente da casa dele 2 semanas atrás, lembram disso? Lembra disso? Foram presos, estão presos, e não estão presos em delegacia não, foram hoje transferidos para uma penitenciária. Os terroristas bolsonaristas que foram incomodar o ministro Alexandre de Moraes estão numa penitenciária, estão presos. Olha só, o Alexandre de Moraes não é a Carmen Lúcia, ele não é o Dias Toffoli não, ele está indo para cima, e ele sabe que a Polícia Federal, olha só, o que o Paulo Marinho falou ontem, falou para a Folha, prova, a Polícia Federal vaza coisas para o bolsonarismo. E o Bolsonaro quer que vaze mais ainda. O Bolsonaro quer interferir mais na Polícia Federal. Sabendo disso, ele não deixa nem os delegados, o Alexandre de Moraes não deixa nem os delegados, nem os agentes terem dado nenhum sobre a investigação. A gente não sabe em que pé tá isso, só sabe que tá para acabar. E que quando acabar, vai começar a deflagrar, porque assim, Polícia Federal age assim, uma investigação, para quem não sabe. Primeiro se investiga, se colhe provas, muitas provas, quebra sigilo bancário, fiscal, telefônico, tudo mais, sem os investigados saberem a investigação em sigilo. E aí se deflagra a operação. Deflagramos a operação tal. Quer dizer o quê? Agora nós vamos efetuar mandado de busca e apreensão, agora nós vamos efetuar mandados de prisão. Então, a hora que acabar essa investigação, e calma, vai ser do dia para a noite, não avisam, porque se avisar, os envolvidos fogem. Lembre-se disso. Pode ser do dia, pode não, vai ser do dia para a noite. A Polícia Federal deflagrou aqui a operação do inquérito da fake news. Vai começar a prender um atrás do outro. Empresário bolsonarista, talvez deputado, talvez senador, gente envolvida com as milícias digitais bolsonaristas, gente envolvida porque esse inquérito está se cruzando com outro inquérito que o Alexandre de Moraes está investigando, que é o desses atos antidemocráticos que estão sendo, inclusive hoje foi um deles feito. Então, esses inquéritos estão sendo investigados, estão se cruzando, então a coisa está ficando feia. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, novas denúncias, Sérgio Moro, Paulo Marinho, tem 2 inquéritos no STF. Tem, em paralelo a isso, e mais lentamente, a CPI das fake news.
tem, em paralelo a isso, não se esqueça, a investigação da rachadinha continua no Ministério Público do Rio de Janeiro. E tem mais 3 investigações no Rio de Janeiro do Ministério Público. Uma que é funcionários fantasmas do Flávio, uma que é funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro como vereador e uma outra da rachadinha do Carlos Bolsonaro como vereador. A coisa tá feia. Agora é a hora, vamos fazer oposição e vamos lutar por novas eleições. Você quer novas eleições? Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, porque você inscrevendo no canal, ficando maior, são mais canais pedindo, mais gente pedindo novas eleições e fora Bolsonaro. Então vem com a gente e vamos derrubar esse governo juntos. Agora é a hora. Ele tá cambaleando. Sabe no Mortal Kombat, quando você ganha a luta e o adversário fica assim cambaleando? Você tem que dar o Fatality. Agora é a hora do Fatality, é a hora do empurrão final para eles caírem. E ó, eles se colocaram num pedestal, eles acham que estão acima até da lei. Então quanto maior o tombo. O tombo vai ser forte e vai ser muito bom de ver o tombo do bolsonarismo. Vamos para cima deles. Se inscreve no canal. Falou!